Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, meus amigos, hoje nós chegamos à última parte do relato da família do nosso amigo Wilson. E desde já eu quero agradecer primeiramente a ele por estar nos cedendo essa história e a cada um de vocês que pacientemente vem acompanhando conosco a cada domingo. No final do vídeo, eu vou deixar algumas imagens cedidas por ele para nos mostrar marcas do seu corpo resultantes do ataque da fera. E ele concordou em responder algumas perguntas. Portanto, se você tem alguma pergunta a fazer a ele, deixe aqui nos comentários até a quarta-feira, desde que, claro, sejam perguntas coerentes. Se houverem perguntas coerentes e suficientes até a quarta-feira, no próximo domingo eu trarei um novo vídeo dele nos explicando alguns detalhes que não estão aqui no relato e respondendo a essas perguntas. Portanto, desde já eu peço a vocês que prestem atenção no relato, anote alguma dúvida e deixe aqui no comentário a sua pergunta, que na próxima semana ele nos responderá. Mais uma vez eu agradeço a todos pelo carinho, pela companhia e vamos ao relato do nosso amigo. Acordei no outro dia por volta do meio-dia com meus pais e meus tios conversando na sala. Eu fui até lá, tomei a bênção ao meu pai e ele me perguntou: "Como está sua perna?" "Ferida." "E o seu dedo?" "Aberto." "Sua cabeça?" "Consciente." "Sentimento?" "Raiva." "E o que você quer?" "Vingança." Então, ele me disse: "Sente-se aqui, meu filho. Se é isso que você quer, hoje iremos à caça dessa criatura. De hoje não passa." Muita coisa aconteceu enquanto eu estive fora. Essa fera sempre apareceu por aqui, mas nunca fomos atrás dela porque nunca havia atacado ninguém. Mas depois que ela te mordeu e sentiu o sabor do seu sangue, ela ficou perturbada e agora ela quer mais. Antes de sair para a caça, o meu pai mandou minha mãe para a casa de parentes porque ele sabia que assim que fôssemos atrás da fera, ela saberia que ela estaria só em casa, tentaria atacá-la e não poderíamos ter mais essa preocupação. Ela foi para a casa de minha irmã, que é bem longe, mas antes nos desejou boa sorte, disse para o meu pai se cuidar, cuidar de nós e das coisas, e antes de sair, o meu pai perguntou a ela se ela tinha aquilo guardado. Então, ela saiu e retornou com 2 barras de ferro na mão. Era um ferro enferrujado com uma ponta afiada, e do outro lado estava enrolado em uma espécie de borracha. Levamos a minha mãe até a parada de ônibus, ela se foi e o dia passou muito rápido. O meu pai pegou uma cabra, amarrou uma camisa minha já usada e suada nela e amarrou em um lugar aberto, no meio do mato bem distante de casa. Ele queria que o lobisomem soubesse que tinha comida em lugar fácil. Se colocássemos perto de casa, a fera saberia que era uma armadilha porque ela raciocina muito bem e não queríamos que isso acontecesse. Mas era sim. Era uma armadilha para ela. Aquela cabra ficou ali com minha camisa amarrada a ela por alguns dias. Por 4 dias, a fera aparecia, comia e ia embora. Mas, na noite de sexta-feira, o meu pai já havia colocado outra cabra e ficamos em cima de uma árvore esperando a fera aparecer. Ela chegou de repente, já quebrando o pescoço da cabra, arrancando a minha camisa que estava presa a ela, e quando ela sentiu o meu cheiro, ela ficou com muito ódio, estraçalhou a minha camisa e já foi olhando em nossa direção. Naquela hora, estávamos armados apenas com as barras de ferro e o meu pai entendeu que aquilo não daria muito certo. Se descêssemos da árvore apenas armados com as barras de ferro, não teríamos a menor chance contra a fera. E ela ficou ali nos analisando, depois se virou e saiu para dentro do mato. Ela deu um rosnado atípico, como se quisesse nos dizer
algo como: eu vou mostrar a vocês como se brinca. O meu pai resolveu que precisaria de um plano melhor. A fera era astuta. Ficamos ali e só descemos da árvore após o raiar do dia, e quando chegamos em casa estava tudo revirado, tudo destruído. No chão de casa haviam marcas de rastros de patas de cachorro. O meu pai, enfurecido, disse que pegaria aquela fera a qualquer custo, mas passamos mais de uma semana pensando em um bom plano. Aquele ser era muito inteligente e não se deixaria levar por qualquer coisa, não. Passaram-se muitos dias após a última aparição lá no mato e a fera não deu mais as caras. O meu pai já havia desistido de caçá-la e chamou a minha mãe de volta para casa, e por uns 6 meses tudo ficou muito tranquilo. A minha mãe tinha o costume de fazer compras em Recife porque ela fazia artesanatos e geralmente quando isso acontecia, ela ficava uns 2, 3 dias por lá. Em uma dessas viagens programadas de minha mãe, o meu pai me chamou e me disse: garoto, vamos aproveitar que a sua mãe não está aqui e vamos sair para procurar uma forma de pegarmos essa criatura. Fomos para o meio do mato, armados e preparados, e não chegávamos nunca, sempre andando mato adentro. Paramos em um lugar depois de muito andar e o meu pai chamou minha atenção para uma coisa. Onde estávamos, haviam muitos esqueletos de animais. Os pedaços da minha roupa que aquele ser havia carregado também estavam ali, juntamente com muita coisa podre. O cheiro era insuportável. Entendemos então que ali era o seu lugar de transformação e tudo que ele comia no estado de fera, quando se destransformava, ele vomitava ali, porque o organismo humano não suportava o que a fera comia. Enquanto estávamos ali, ouvimos um urro ao longe e o meu pai começou a ficar muito nervoso porque estávamos no local da fera, na hora em que ela estava chegando e não conhecíamos nada ao redor. Não havia uma árvore alta por perto e, por ser noite, a visibilidade também não ajudava em nada. Sem ter muito o que fazer, o meu pai teve uma ideia nojenta, mas era aquilo ou nada. Ele pegou todo aquele resto de coisa podre que a fera havia vomitado e começou a passar nele e em mim também. Eu sei que é muito nojento sim, mas era isso ou a morte. E depois de estarmos lambuzados daquela nojeira toda, nos escondemos em uma moita de capim que tinha ali perto e, sem demora, ouvimos a fera chegando e ouvimos também tiros ao longe. Bem quietos, pudemos ver aquela fera chegando, ferida a bala, e ela começou a vomitar tudo que havia comido durante a noite. E aos poucos, ela foi voltando ao estado humano. Era horrível presenciar aquilo. Os ossos faziam barulho como se estivessem se quebrando. O seu rosto voltando ao normal era muito feio. Uma coisa que poucos sabem é que a aparência da fera que tem essa condição por maldição hereditária é muito diferente da aparência da fera condicionada por feitiçaria. Quando ela chegou ali, eram por volta de umas 3h50 da madrugada e o seu processo de destransformação durou até quase 5 da manhã. Enquanto ela estava voltando à forma humana, ele gritava muito, parecia estar sentindo muita dor. E quando ele caiu de bruços, quase na forma humana, o meu pai saiu correndo de trás da moita e avançou para cima dele. Porém, ele ainda estava com a força da fera. E quando meu pai enfiou o facão em sua coxa, ele bateu com a mão no peito do meu pai e o meu pai rodou algumas vezes e caiu bem longe. Vendo aquilo, eu corri para cima dele também com meu punhal nas mãos e apunhalei os braços e as suas pernas. Ele deu um urro muito forte e mesmo na forma humana, ele saiu dali com muita agilidade, ainda nu, sumiu mato afora, desaparecendo. Eu peguei o meu pai ainda muito atordoado e fomos para casa. Com muita dificuldade, chegamos em casa e fomos cuidar do ferimento do meu pai. Ele me perguntou se eu havia visto o rosto do homem que virava fera, mas eu disse a ele que não consegui ver totalmente. Mas
Ele sabia quem éramos e sabia que havíamos descoberto o seu esconderijo. Portanto, ele viria atrás de nós, mais cedo ou mais tarde. Depois de algumas horas, saímos de casa e fomos até a cidade de Paudalho. Lá, encontramos com um amigo do meu pai e eles conversaram por alguns minutos. Eu não ouvi muito bem porque eu estava a uma distância. Então, ele disse ao meu pai dessa forma: Daniel, eu estava com o mesmo problema de vocês. Tinha aqui algumas criações e de repente chegou uma garota muito suja, mas muito bonita. Ela me pediu comida e eu a alimentei. Ela me disse que ninguém havia tratado com tanta educação e respeito, mas eu fiz isso a ela e disse que, independente de qualquer coisa, devemos sempre respeitar as pessoas como elas são, sem julgamentos. Ela ficou aqui comigo por alguns dias. Então, depois ela pegou a minha mão e me disse dessa forma: Sabe, Antônio, eu não tenho paradeiro certo, sou andarilha, estou sempre andando de um lado para o outro e vim parar aqui no seu sítio, onde você me alimentou e me tratou de forma correta. Isso nunca havia me acontecido antes. Eu vou ficar por aqui por 2 semanas, portanto, se você ouvir algo durante a noite ao redor da sua casa, não saia da cama, não faça barulhos, não abra a porta ou a janela, porque você pode ver algo que não vai gostar e isso pode te afetar fisicamente e principalmente psicologicamente, e você não vai querer isso. Eu fiquei um tanto chateado, porque eu achei que ela ia ficar por aqui comigo, mas ela saiu sem rumo e o dia passou rápido. E quando a noite chegou, eu comecei a ouvir alguns barulhos estranhos, fungados de cachorro, pisadas fortes e barulhos do galinheiro. Eu fiquei muito bravo com aquilo, pensei que pudesse ser alguma raposa atacando as minhas galinhas. Então eu peguei a minha arma, o candeeiro e fui até lá. Eu não ia permitir que nenhum animal fosse atacar as minhas galinhas, não. Elas eram o meu ganha-pão. Fui me aproximando do galinheiro com a arma na mão e o candeeiro na outra, e cada vez que eu ia me aproximando, o meu coração se apertava. Era como se eu soubesse que não era para eu ir até lá. Ao chegar lá, eu vi um animal abaixado com uma galinha atravessada na boca, arrancando as suas penas e comendo as suas tripas. Eu dei um tiro naquela direção e iluminei com o candeeiro para ver o que era, e nessa hora, aquele animal veio para cima de mim e me jogou longe para fora do galinheiro. Eu recarreguei a arma e antes que eu pudesse atirar novamente, ela veio para cima de mim, me jogava de um lado para o outro, me mordeu a perna e os braços e eu gritei por socorro. E quando eu pensei que já havia visto de tudo, apareceu uma outra criatura semelhante àquela, porém mais baixa e mais esguia, e começaram a brigar entre elas. A criatura menor era muito mais forte e muito mais ágil que a outra. Ela batia naquele ser com tanta força e quando dava patadas nela, provocava cortes profundos. Ela era muito brava e eu ali vendo aquilo tudo sem acreditar. A criatura menor mordeu a maior perto do pescoço, bateu nele, estourando seus olhos, e os dois seguiram rolando pelo sítio afora, em uma briga surreal. Eu fiquei ali vendo aquilo atordoado e eu não acreditava que aquela criatura menor havia desmaiado ou matado o outro, que era muito maior que ela. Quando ela viu que eu estava vendo aquilo, ela veio para cima de mim com tudo, me jogou longe. Embora fosse pequena, ela era muito forte mesmo. Quando ela se aproximou de mim novamente para me atacar, eu fechei os olhos e fiquei esperando. Porém, ela me cheirou e parou. E quando eu olhei para ela, o seu semblante era de choro. Então, ela se afastou, foi até aquele outro maior que estava desacordado e saiu arrastando ele para dentro da mata. No outro dia, aquela moça reapareceu muito ferida me pedindo desculpas e eu perguntei a ela o porquê do pedido de desculpas. Então,
Ela me contou que o que havia acontecido na noite anterior era ela, a fera menor, que havia aparecido para me defender daquele primeiro ser que estava atacando os meus animais. Ela me disse que havia nascido com essa condição, portanto, a consciência dela era muito maior do que aquele outro que estava ali, que era um lobisomem de feitiçaria. O meu pai perguntou ao Antônio o que ele queria dizer com isso tudo, porque até então ele só havia nos dito que também havia sido atacado, mas não apresentou solução nenhuma. Então, o Antônio saiu e voltou com 3 barras de ferro bem enferrujadas e disse ao meu pai que aquilo era um ferro virgem que havia sido enferrujado com a ação do tempo e que aquilo desencantaria um lobisomem. Era só o meu pai dar uma punhalada certeira em uma fera com aqueles ferros que ele desencantaria na mesma hora. E se ele jogasse esses ferros em uma encruzilhada ou em uma divisa de uma cidade para outra, a criatura não ultrapassaria. E quem havia ensinado isso a ele era uma fera. Chegou o dia da volta de minha mãe e eu fui buscá-la na parada de ônibus de bicicleta, já à noite, no último horário do ônibus. Assim que ela desceu, eu a cumprimentei e a coloquei no quadro da bicicleta e fomos para casa. Em um determinado ponto do caminho, passei com o pneu da bicicleta em uma poça de lama e fomos ao chão. Nos levantamos rapidamente até chegamos a rir do susto, mas mal sabíamos o que nos aguardava ali. Assim que peguei a bicicleta, começamos a ouvir passos pesados no meio do mato nos cercando, esperando um bom momento para nos atacar. Sem perda de tempo, fizemos um círculo ao nosso redor e eu urinei nos 4 pontos e ficamos ali esperando. E, de repente, apareceu para fora do mato apenas uma pata enorme e peluda. Naquele momento, éramos à caça e aquela fera não nos atacou porque não quis. A todo momento ela estava nos seguindo por dentro do mato e fez questão de nos mostrar isso, colocando a pata à mostra. É como se ela quisesse nos dizer que só estávamos vivos porque ela ainda estava deixando. Éramos presas fáceis. O desespero tomou conta de nós ao vermos que ela estava indo e voltando. Não sabíamos se ficávamos ali no círculo ou corríamos. Aquilo era horrível. Por mais que se veja a fera por diversas vezes, sempre que a reencontramos parece ser a primeira vez. O pavor é o mesmo. Deixamos a bicicleta e os pertences da minha mãe ali mesmo e saímos correndo em direção à nossa casa, porque já estávamos quase perto. A mais ou menos uns 200 metros adiante, bem próximo à curva, resolvemos olhar para trás enquanto corríamos. E lá estava a fera de pé, ao lado da bicicleta nos olhando. E assim que ela viu que a vimos, ela se colocou de 4 e veio disparada em nossa direção. Corremos feito loucos e nem adiantava gritar porque ninguém abriria as portas naquela hora. Então, eu disse à minha mãe para ela subir um poste e mesmo com dificuldade ela conseguiu. Mas, quando eu coloquei os pés para subir, levei uma pancada no peito que voei longe e a criatura veio para cima de mim. Ela mordeu o meu pé e me jogou longe. Eu era jogado de um lado para o outro, sem nenhuma dificuldade. Ela me mordia sempre no mesmo lugar. Eu já havia me entregado. Eu esperava o meu fim, quando a minha mãe gritou, pegou um pedaço de pau e veio para cima da fera, batendo em sua cabeça diversas vezes. Aquela criatura virou, jogando a minha mãe longe, e aquilo me deu um ódio danado em ver aquilo. Eu me levantei, e como não tinha nada que eu pudesse usar para atacar a fera, a não ser aquele pedaço de pau que a minha mãe usou para bater, eu dei uma paulada com todas as forças que me restavam, que o pau chegou a quebrar e a fera saiu cambaleante. E antes que ela desaparecesse, eu peguei um paralelepípedo que estava ali e joguei em sua cabeça. O sangue jorrava e ela tonteou.
Antes mesmo que ela levantasse, eu peguei um pedaço de arame farpado que eu encontrei ali perto e fui para cima dela enquanto ela ainda estava tonta. Como ela estava de boca aberta, o arame que eu usei para tentar enforcá-la pegou em sua boca, machucando ainda mais, e ela me arrastava e se virava tentando me morder. A minha mãe gritava para que eu saísse de perto da fera, e ao longe, o meu pai avistou aquela cena e veio rapidamente ao nosso encontro, juntamente com seus amigos, e foram atirando na criatura sem parar. Ela entrou mata dentro e eles foram atrás. E eu já estava muito fraco, mas ainda assim consegui apoiar a minha mãe nos braços com muita dificuldade e fomos para casa. Chegando lá, lavamos o seu rosto que estava ensanguentado. Eu nem me preocupei comigo. A minha preocupação era com o estado da minha mãe. E ao longe ouvíamos barulhos de tiros, muitos tiros mata dentro. Por volta das 6 da manhã, o meu pai chegou em casa juntamente com seus amigos e nos disse o seguinte: essa criatura não vai mais nos aperrear nunca mais, e a partir de agora, qualquer outro ser que vier até nós terá o mesmo tratamento. Será recebido a bala revestida de ferro virgem. O meu pai havia derretido aquele ferro enferrujado virgem para revestir munição de suas armas, esperando a hora em que essa fera voltasse para nos atacar. E este dia finalmente havia chegado. Se você pegar um ferro enferrujado virgem e colocar nos 4 cantos de sua casa, a fera não se aproxima. E se você pegar desse mesmo ferro enferrujado virgem e colocar na divisa de sua cidade, a fera que vier de outro local e encontrar esse artefato ali não atravessará. E foi exatamente isso que meu pai fez. Ele atravessou um ferro enferrujado virgem na divisa de nossa cidade e desde então nunca mais encontramos com nenhuma criatura dessas. O meu pai nunca me disse o que realmente aconteceu com aquela fera naquela madrugada, e nem precisa dizer. E vocês? Já imaginaram que pode ter uma fera dessa muito próxima a vocês? Ao contrário do que possa se pensar, nem todos vivem afastados, em matas isoladas ou são pessoas suspeitas. Muitos deles possuem dinheiro, escolaridade, boas profissões e andam acima de qualquer suspeita. Muito cuidado ao cair da noite, nas noites de lua cheia, nas quintas e sextas-feiras. Essas criaturas andam na terra em busca de presas. E você pode ser uma delas. Muito obrigada por ouvirem o meu relato. Eu precisava dividir isso com vocês. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo relato. Eu não sei se dá pra ver, mas isso aqui é um. Isso aqui é outra. Tem um aqui assim pequeno. Não sei se dá pra ver aí. É outra, tá vendo? Tem um bocado, foi onde mordeu. Eu não sei se dá pra ver aqui. Esse dedo meio não levanta, ó, como ele é, tá vendo? Esse levanta. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ele é assim, né? Uma mordida que pegou aqui assim. Então, não sei se dá pra mostrar ele. Aqui tá meio escuro, entendeu? Aí o mordido ele pega tudinho, ó. O bom. Já esse, ó. Já esse ele não mexe, tá vendo?